Já voltamos com o nosso bloco de política, às segundas e quartas, nossa dupla aqui, Tássia Cruz, Lívia Pessoa, boa noite. Boa noite, Aline, ao Tárcio e a quem está em casa. Sempre uma alegria estar aqui, boa noite às colegas e a quem nos acompanha. Bom, hoje foi um dia de celebração pela educação. Existe um projeto que está aí já sendo desenvolvido há 2 anos aqui no estado e que hoje premiou mais de 100 escolas, né, Tássio? Isso mesmo, Aline. O Pacto pelas Crianças, que foi estabelecido no início do governo Rafael Fonteles, completou 2 anos hoje, uma série de ações desenvolvidas em conjunto com a saúde, com a educação e além deste evento, o Pacto pela Educação 2025 também, como você disse, premiou as melhores escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais do estado. Sorrisos e sonhos que constroem o futuro. O governo do Piauí comemorou nesta quarta os 2 anos do Pacto pelas Crianças. Durante a solenidade, a gestão estadual realizou ainda o Pacto pela Educação 2025, que premiou as 104 melhores escolas do estado, que se destacaram pelos avanços na alfabetização de crianças na idade certa, o prêmio Alfa 10. Hoje é um dia muito especial. Estamos celebrando o prêmio Alfa 10, que reconhece no nosso estado como um dos melhores do Brasil. Dentre todas as políticas públicas, talvez a mais importante é a política de alfabetização na idade certa. Nós temos o Pacto pelas Crianças do Piauí, que é coordenado pela Isabel, minha esposa, e dentre várias ações que tem o Pacto, que cuida exatamente dessa formação, desenvolvimento integral das crianças, desde o ventre da mãe até os 6 anos de idade, a alfabetização até o 2º ano do fundamental, até os 7 anos de idade, é uma meta que nós todos, gestores e gestoras, secretários municipais, secretários estaduais, prefeitos, prefeitas, temos que nos dedicar bastante. A premiação valoriza práticas que estimulam a melhoria dos índices de aprendizagem. O prêmio Alfa 10 reconhece escolas públicas, estaduais e municipais, com base no IDEP. Em 2023, 78 escolas foram premiadas. Neste ano, o número subiu para 104. Ano a ano, essa premiação ela aumenta. Nós estamos premiando mais municípios, mais escolas, o que significa que nós estamos melhorando os índices educacionais de alfabetização na idade certa. E não só isso, o percentual realmente está aumentando ano a ano. Nós vamos chegar a cerca de 60% de crianças alfabetizadas na idade certa neste ano, que vai ser de novo o maior resultado da história do Piauí. Mas nós queremos muito mais, nós queremos chegar a 100%. A primeira-dama e coordenadora do Pacto pelas Crianças do Piauí, Isabel Fonteles, sinalizou as principais ações desenvolvidas nestes 2 primeiros anos. Nós temos a nossa carretinha da saúde, que leva os serviços de odontologia, oftalmologia e audiometria para as crianças. Nós, o estado do Piauí, foi o estado que mais vacinou em 2023 e 2024. E na nossa carretinha nós fazemos a atualização do cartão de vacinas das nossas crianças e também as entregas dos kits mobília creche. Nós já fizemos a entrega de 42 kits ano passado e tem mais 60 kits creche para ser entregues esse ano. Existe um ranking, né? Todas essas escolas que foram premiadas, um ranking de primeiro, segundo, enfim, as que estão mais bem posicionadas e as que foram pior colocadas também receberam um incentivo para tentarem melhorar, né? Exatamente, Aline. A importância do programa que reconhece os prefeitos, aqueles gestores das escolas estaduais que apresentaram os melhores resultados, né? Então, aquela competição boa. E, claro, terão a premiação ampliada, chegando até R$200 mil por escola. E esse anúncio feito pelo governador também é importante. Aqueles que não tiveram bons resultados também receberão um auxílio para que no ano que vem não estejam com resultados ruins. Então, é aquela competição boa entre as escolas que estavam lá. Então, um dia de festa importante também para a educação. E é uma maneira também de ter um olhar macro, né, para a educação, porque a partir da educação é possível também analisar, avaliar outros indicativos, né, nas próprias escolas, a saúde das crianças, enfim, o pacto que
não é só pela educação, é um pacto pelas crianças mesmo, como o próprio nome já diz. E que todo mundo ganha, Aline, e se torna também esse grande instrumento de transformação, né? E é até fofo, porque o Tárcio falava nos bastidores dessa menina de 8 anos, que aprendeu a ler com 6 e falou extremamente bem. Então, assim, a gente vê a educação aplicada no dia a dia, não é só na sala de aula, não é só na escola, é na vivência diária, no prazer de leitura, é na interpretação, é na oratória em falar em público. Então, tudo isso é uma execução do letivo, de como você se encontra dentro desse setor educativo. Então, é muito importante, muito bonito de ver nossas crianças saudáveis e também conscientes dentro do ambiente escolar. Olha, gente, hoje nós vamos falar aqui, abrir um espaço para falarmos de outro pacto. Estamos falando pelo pacto pela criança, mas o que também está provocando bastante burburinho, muita discussão, Assembleia Legislativa, OAB e várias outras instituições, no próprio governo também, é o Pacto pela Ordem. Hoje, inclusive, teve 2 eventos que aconteceram praticamente em paralelo. Um em comemoração ao aniversário da OAB Piauí e outro que é uma audiência pública na Assembleia Legislativa. E acabou que os dois acabaram discutindo esse mesmo assunto, que é o Pacto pela Ordem. Vamos explicar aqui como é que está esse projeto que foi enviado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa para apreciação, né? Porque é um projeto de lei, Lívia. Isso, Aline, é um conjunto de projetos que vão fazer alterações na Constituição, né, na execução do Estatuto do Legislativo Estadual. Então, faz com que seja necessário ter a aprovação, a fiscalização, o entendimento dos deputados estaduais em como vai ser essa funcionalidade, porque são projetos que têm o intuito de promover uma melhor segurança pública, mas que, de acordo com alguns técnicos do direito, existem algumas inconstitucionalidades em alguns desses projetos e que precisam ser dialogados, precisam ser averiguados para que possam ser efetuados durante o dia a dia, do cotidiano da segurança pública do Estado do Piauí. Então, um desses questionadores foi a própria OAB, que fez com que alguns técnicos e especialistas fossem à Assembleia hoje para conversar sobre esse assunto e entender como que pode haver uma consonância entre o governo do Estado, entre a Assembleia e entre o direito do Estado do Piauí. O Nestor Ximenes, que representante da OAB, e falou sobre o Pacto pela Ordem e as pautas que são consideradas inconstitucionais. Analisamos ao todo, são 11 projetos de lei. Então, dentre esses, nem todos são inconstitucionais, mas naquele que apresenta algum vício de constitucionalidade, a gente apresenta sugestões para que o texto possa ser melhorado e adaptado ao texto da Constituição. Com relação, por exemplo, à possibilidade de apreensão de veículos automotores com relação a motos, por exemplo, né? Já há lei prevendo a isenção, né, de IPVA para as motocicletas de até 170 cilindradas e, por exemplo, não poderia haver realmente apreensão em razão de débitos de natureza tributária, porque são isentos. O que a gente até propõe que seria extensível também para outras situações que também são isentas de IPVA. Está se tornando polêmico, né, Tássio Cruz? Esse conjunto de projetos que foi enviado pelo governo do Estado. Exato, Aline. Dentre os projetos que foram encaminhados, um total de 13 projetos de lei, a OAB apontando, então, vamos explicar em detalhes ainda hoje, mais 9 inconstitucionalidades, de acordo com a OAB. Lembrando, a OAB participa como consultora neste momento. Quem vai legislar, quem vai definir, quem vai votar os projetos são os deputados, mas a OAB apontando aí inconstitucionalidades em vários pontos deste Pacto pela Ordem. Bom, o secretário de Segurança, Chico Lucas, também falou sobre esses questionamentos da OAB. Vamos ouvir. A gente encaminhou vários projetos de lei dentro do Pacto pela Ordem, o governador lançou no Karnak, e o objetivo é justamente esse, fazer com que o debate sobre a segurança seja ampliado para que os parlamentares participem, para que a sociedade civil participe e a gente possa encontrar soluções para alguns dos problemas que não envolvem apenas a questão dos crimes, mas também a própria civilidade, a ordem pública, a ordem urbanística. A gente percebe que alguns municípios e alguns gestores se omitem, então é importante que a gente estabeleça esse debate para colocar a ordem como tema prioritário na agenda do Piauí. Nós vamos explicar o nosso ponto de vista e
cabe aos deputados aprovarem ou não, né? Lógico que se tiver algum ponto e for considerado pelo parlamento, que é a Casa do Povo, representante do povo, e tem a Comissão de Constituição e Justiça, se eles considerarem inconstitucionais ou constitucionais, cabe a nós acatar o entendimento dos representantes do povo. Caso as leis sejam aprovadas, a OAB tem legitimidade para entrar com as ações diretas de inconstitucionalidade. Agora a gente faz um levantamento aqui, um questionamento à ordem, né? Às vezes ela só aponta os erros, a gente tem que apontar as soluções. Nós estamos apontando um caminho. Se esse caminho é inconstitucional, qual é o caminho? Agora o que não dá para continuar é a impunidade que existe hoje. Várias vezes vocês relatam pessoas que descumprem medidas cautelares e continuam soltas. Isso é, e eu falo como ex-representante da classe dos advogados, para todos, inclusive para a classe dos advogados, um escárnio. Então, sentiu aí o baque, né? O secretário de Segurança que está levando esse pacote de projetos todos os dias a debate, né? As discussões, mas ele sentiu aí o baque vindo da própria OAB, do qual ele já foi presidente. Já foi presidente e alguns pontos da fala impactantes do secretário, né? Ele chega a falar em escárnio, como as coisas são desrespeitadas, cobra que a ordem apoie, então falas duras, e nós questionamos também, Aline, o governador Rafael Fonteles a respeito, agora há pouco, durante solenidade, e o governador já falou em um tom mais apaziguador, um tom em aperfeiçoar o texto que foi encaminhado para a Assembleia. Então, a previsão é de que estes projetos possam ser alterados. O secretário Chico Lucas esteve na Assembleia hoje, debatendo de maneira democrática com os parlamentares, que vão ter a palavra final, é bom que se diga, também com as entidades, como a OAB e as demais, para exatamente aperfeiçoar o texto. Ninguém é dono da razão, nós somos fãs da democracia, do debate, do diálogo. Temos uma prioridade de endurecer o combate à criminalidade. Todos esses projetos de lei são nessa direção. Agora, claro que sempre cabe algum aperfeiçoamento e o debate na Assembleia é exatamente para isso. Mas estamos confiantes que os projetos serão aprovados e poderemos combater com ainda mais rigor a criminalidade no estado do Piauí. Bom, nós preparamos aqui um material para a nossa audiência entender melhor essa parte do debate, né, que está sendo aí questionado pela OAB. São 13 projetos dentro desse pacote do Pacto pela Ordem, mas a gente não vai mostrar todos os 13 projetos. Vamos mostrar o que está sendo questionado pela Ordem dos Advogados como inconstitucionalidade. Vamos colocar aqui na tela, então, parte desses pontos que são considerados inconstitucionais pela OAB. Um deles autoriza a condução à autoridade policial o indivíduo que descumprir medida cautelar. A PL 32, exato. A PL 33 inclui como fonte de receita do Fundo Estadual de Segurança bens e valores oriundos de infrações penais. Para eles também é considerado inconstitucional. No PL 34, autoriza o Estado a determinar a intervenção na propriedade de bens relacionados a práticas ilícitas. A PL 35 regula o procedimento de destinação de veículos em final de vida útil. Vamos para mais. A disposição na PL 36 dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas a pessoas físicas ou jurídicas que pratiquem ou contribuam para a prática de crimes. Um dos pontos mais polêmicos. Mais polêmicos, é isso que eu queria comentar com você, né? Isso. Os advogados estão em vários, falando sobre esses 9 pontos, mas alguns deles são ainda mais... enfáticos, né? Mais enfáticos, né? Nesse 37, institui o sistema de compensação pelo cumprimento de metas por indicadores de criminalidade. Vamos para mais um? No 40, institui o Fundo Estadual de Reparação às Vítimas de Crimes no estado do Piauí. A criação do fundo, né, que repararia quem fosse vítima de crime. Então, a OAB aponta também essa irregularidade neste trecho aí. Tem um outro também que institui o Estatuto da Vítima no âmbito do estado do Piauí.
Isso, é um estatuto que muda a forma como se relacionaria com as vítimas, né? Então a gente explica daqui a pouquinho em detalhes também esse trecho. E nesse ponto, no nono, que dispõe sobre a vedação de apreensão de veículos de duas rodas por débitos tributários, algo que o próprio secretário Chico Lucas já tinha feito comentários, né, em entrevistas, não apreender veículos em blitz em que estivessem irregulares. Nesse ponto aí, por exemplo, o último, Aline, a OAB argumenta que feriria o Código Nacional de Trânsito. Em quase todos esses pontos que a gente viu, a argumentação da ordem é que seria a atribuição federal para a legislação, que alteraria, como eu disse, pontos como o Código Nacional de Trânsito, sistema de processo penal. Então, em vários pontos, o desrespeito à constitucionalidade seria justamente esse, por não ser a atribuição do Estado legislar a partir dessas medidas e somente âmbito federal. Alguns trechos podem ser alterados pelos deputados por emendas ou os deputados podem aprovar do jeito que está e, como disse o secretário, a OAB pode acionar em uma ação direta de inconstitucionalidade contra o texto, ou seja, teremos mais polêmica na tramitação desse pacote para as próximas semanas. Rusgas, quem sabe arestas, assim, âmbitos institucionais, Lívia, você prevê isso? São arestas, Aline, que são perceptíveis em todas as escalas. Por quê? Porque anteriormente, nos anos anteriores, se percebia isso em todos os setores, que a segurança sempre foi muito terceirizada, sempre foi uma culpa de outra pessoa, de outra instituição, de outro poder. O município culpava o Estado, que culpava a União que culpava o Estado, que culpava o município. Então, nunca era uma responsabilidade, era sempre uma terceirização dessa culpa e também dessa punibilidade que muitas vezes faltava na justiça brasileira. O que acontece a partir de agora? Uma mudança de discurso, porque se tornou mais do que necessário, se tornou visceral e cada vez mais por meio das redes sociais, a necessidade de que o Brasil precisa, e que o brasileiro em prioridade, precisa se sentir seguro no seu estado, no seu município e no seu país. Então, o discurso, ele muda a sua conotação. Em nível nacional, o governo Lula ele envia para o Congresso a PEC da segurança com esse tom mais incisivo, mais ostensivo. Em nível estadual, existe agora o Pacto pela Ordem, que também tem um tom de responsabilização por esses criminosos, não tem mais um tom tão social como costumava ter. E o município busca também ter mais ferramentas e autonomia para poder cuidar dessa segurança do município. Então, existe agora uma necessidade, não somente do poder público, mas das próprias autoridades tentarem trazer para suas próprias mãos essa sanidade, esse saneamento da segurança pública. Então, não é mais culpar o outro, é tentar, pelo menos, sanar o mínimo para trazer uma sensação de segurança para esse brasileiro, para esse piauiense, para esse teresinense. Então, é uma busca incessante por isso. Por isso que o pacto ele possui alguns pontos que precisam ser conversados, porque, às vezes, pode ser colocado muito no ímpeto, né, de trazer essa segurança imediata, mas que, às vezes, precisa, sim, ter um tom mais técnico. Essa a conversa que vai ser levada para a Assembleia e com a presença da OAB não deve ser difícil aprovar o pacto nos próximos dias, mas que precisa, sim, ter uma reavaliação. Acho que o debate é válido, sim, porque o assunto merece toda a atenção. Segurança pública é um ponto nevrálgico para o piauiense, para o brasileiro como todo, mas em nível estadual ainda a gente precisa avançar muito para que as pessoas sintam essa segurança. E é importante, sim, um projeto como esse, mas o debate é bastante válido. Lívia Pessoa, muito obrigada por ter trazido informações e essa contribuição sempre para a gente. Também Tássio Cruz, uma ótima noite para vocês. Boa noite a todos e até segunda. O Pacto pela Notícia aqui. Que é o Pacto pela Notícia, pela informação de qualidade. Obrigada, gente.